Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim, ó. Anota pra não esquecer, anota Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 67, questão de física da FUVEST 2017. Eu vou sair da frente pra você dar uma lida, dá uma pausada aí, lê primeiro, depois eu faço com você, beleza? Aproveite esse momento, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um likezão, mas deixa agora, porque eu sei que você esquece depois. E se você não é inscrito no canal ainda, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal eu faço resoluções de matemática e física dos principais vestibulares do Brasil, tá bom? Dá uma fuçada lá no canal. Bora. Um objeto metálico X, eletricamente isolado, tem carga negativa 5 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Um segundo objeto metálico Y, neutro, mantido em contato com a Terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca entre ambos, sem que eles se toquem. A duração da faísca é de 0,5 segundos e sua intensidade é de 10 elevado a menos 1 ampere. No final desse processo, as cargas elétricas totais dos objetos x e y são respectivamente quanto? Esse exercício aqui ele é meio mancada, tá bom? Então, inclusive, eu queria saber de você o que te fez vir buscar ajuda nesse exercício? O que te confundiu aqui? O exercício ele é bem tranquilo se você entende os conceitos envolvidos. Deixa eu tentar te explicar com muita calma aqui, tá? Eu tenho uma carga. Eu tenho um objeto. Esse objeto metálico tem uma carga. Essa carga é negativa, tá bom? O que significa o objeto ter carga? Significa que ele tem prótons, ou ele tem elétrons em excesso ou em falta. Se ele tem carga negativa, é porque ele tem mais elétrons do que ele deveria ter. Se ele tem cargas positivas, é porque ele tem menos elétrons do que ele deveria ter. Nesse caso, ele tem carga negativa, segundo o enunciado. Então ele tem mais elétrons do que ele deveria ter. Beleza? Tá lá, carregado. Existe um outro objeto, vou fazer um triângulo aqui, beleza? Porque tanto faz o formato. Que está neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons no total, beleza? Ele não está eletricamente carregado, não tem nem elétrons em excesso, nem elétrons em falta. Só que ele está aterrado. O que significa estar aterrado? Significa que ele está em contato com a Terra. O que significa estar em contato com a Terra? Significa que ele consegue se livrar de todo o excesso de elétrons que ele tiver tranquilamente, ou ele consegue receber todos os elétrons que faltam. A Terra é como se fosse um armazém infinitamente gigante que recebe quantos elétrons você tiver ou que te doa quantos elétrons você precisar. Tudo que tiver encostado na Terra sempre fica neutro, beleza? Então esse triângulo está neutro e ele está encostado na Terra, quer dizer, ele vai continuar neutro para sempre aqui. Aí, ele aproximou um objeto no outro, e nessa que ele aproximou um objeto no outro, rolou uma faísca. Primeira mancada do exercício. Ele fala que rola uma faísca, e aí ele fala, sem que eles se toquem. Vocês estão acostumados a resolver exercícios desse tipo em que os objetos encostam. Nessa que os objetos encostam, as cargas em excesso, elas ficam migrando de um para o outro, porque houve um contato, beleza? Mas a faísca, pessoas, funciona como se fosse o contato, beleza? A faísca é uma corrente elétrica que está passando pelo ar, só isso. Então é meio que como se tivesse surgido um fio conduzindo eletricidade entre esses dois objetos. Repare, inclusive, que ele fala que a intensidade da faísca é de 10 elevado a menos 11 amperes. Isso significa, isso daqui é a unidade de medida de corrente, tá legal? Mas por que rolou corrente? Porque existe carga em movimento. É isso que é corrente, lembra? Corrente é carga em movimento. Por que tem carga em movimento? Porque aqui tinha muita carga, tinha carga em excesso. E aí, de repente, chegou num lugar que estava neutro, a tendência é que a carga que está em excesso pule para o lugar que está neutro, beleza? Na verdade, quando eu tenho uma carga em excesso aqui e eu me aproximo de um objeto, temporariamente esse objeto fica com as cargas positivas mais próximas e as negativas mais distantes. Distante aqui é na Terra, tá bom? Então, esse objeto ele fica positivamente carregado. Com isso, esses elétrons e essas faltas de elétron, elas
se gostam. E aí os elétrons em excesso aqui, ó, eles pulam para cá. Bom, enfim. Quando eu tinha um objeto que estava carregado negativamente, tinha excesso de elétrons, e eu ligo um fio aqui, esses elétrons saem correndo. E esses elétrons saem correndo, e como isso aqui está conectado com a Terra, eles vão para a Terra. Tá legal? Esses elétrons deixam de existir no objeto redondo, mesmo que eu o afaste, e esse objeto continua neutro, porque os elétrons em excesso foram correndo para a Terra. Beleza? Que doideira. Então, qual que é a carga dos objetos no final do processo? 0 e 0. Tá legal? A carga dos objetos vai ser 0 e 0, que torna verdadeira a alternativa A. Mancadinha esse exercício, né? Assim, se você entendeu bem a ideia da faísca, que ela funciona como um fio, é como se os objetos estivessem encostados e tudo mais, matava esse exercício imediatamente. Só que ele deu um monte de informação inútil aqui para ver se você ia perder tempo fazendo conta. Ele deu a duração da faísca, aí ele deu ele deu a corrente elétrica aqui, tá bom? Bem inútil. Tem uma coisa legal da gente ver, tá? Para não dizer que é totalmente inútil. Deixa eu explicar esse finalzinho do exercício. Lembra que corrente elétrica é a quantidade de carga que está em movimento sobre a variação do tempo. Tudo bem? Por que ele te deu esses números? Só para você enxergar um negócio aqui, ó. A quantidade de carga que está em movimento aqui é a corrente de 10 elevado a menos 11 amperes dividido pelo tempo, que é de 0,5 segundos. Tá bom? Se eu passar multiplicando, repara que a quantidade de carga que se movimentou foi de 0,5 vezes 10 elevado a menos 11. Tá bom? Que se eu quiser escrever em notação científica, fica 5 vezes 10 elevado a menos 12. Que é exatamente igual à quantidade de carga em excesso que a bolinha tinha. Ou seja, toda a carga que a bolinha tinha se movimentou, foi para lá, tá bom? Mas ia ser mesmo, beleza? Isso ia acontecer de qualquer maneira. Então ele nem precisava te dar essas informações aqui. Você sabia que essa faísca ia levar toda a carga em excesso para fora. Tá bom? Alternativa A, 0 e 0. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ficou com dúvida ainda, pode mandar nos comentários que eu tiro para você. Se você não ficou com nenhuma dúvida e puder me deixar um recadinho aqui só para me incentivar a continuar produzindo, amo quando vocês deixam um recadinho, leio todos, adoro. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Sempre prazer revê-los. Um beijo e até a próxima resolução.